Pessoal, então, bom dia a todos novamente. Nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo, né, sobre o estudo avançado do processo de enfermagem. E hoje nós estaremos falando sobre a última fase, né, desse processo de enfermagem, que é chamada de avaliação de enfermagem ou evolução de enfermagem. Então, nós vamos iniciar primeiramente falando um pouquinho sobre a implementação, né, recapitulando, e aí depois nós vamos começar a falar sobre a avaliação propriamente dita. Uma vez que a gente já viu que o processo de enfermagem, ele é composto por 5 etapas que são totalmente interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. Então, a evolução, ela depende também da implementação de enfermagem, de como é que eu coloquei em prática as minhas ações. Então, implementação é a realização das ações ou intervenções determinadas na etapa do planejamento. Eu vou fazer, né, eu vou implementar, eu vou colocar em prática aquilo que eu planejei lá na etapa de planejamento do cuidado de enfermagem. Representa a ação, a execução do plano de cuidados, o fazer, né? Com o objetivo de quê? Com o objetivo de alcançar os resultados. Então, lá no meu plano, eu coloquei os resultados que vem lá do livro NOC e coloquei as minhas intervenções que vieram lá do livro NIC. Aí, aqui na implementação, que é a 4ª etapa, eu vou colocar todas aquelas intervenções, né, eu vou colocar o NIC em prática, visando chegar no NOC, né, visando chegar nos meus resultados, nos meus objetivos. Então, recapitulando, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, eles devem pensar e planejar seu trabalho de forma organizada, tá? O que é que eles vão fazer para que o seu trabalho seja feito de forma organizada, o seu planejamento? Ler o plano de cuidados de enfermagem que o enfermeiro fez, ver as prescrições de enfermagem, né, que foram feitas, vão levantar os cuidados a serem feitos em seu período de trabalho. Então, o que foi prescrito para aquele paciente? Está prescrito um banho no leito, um curativo, uma troca de acesso venoso, né? O que é que foi prescrito para ele? Verificação de sinais vitais a cada 4 horas. Então, é isso que eu vou ver. Tudo que foi prescrito, eu vou levantar os cuidados que eu vou fazer durante as minhas 12 horas de plantão, ou se eu vou ficar em plantão de 24 horas, ou um plantão de 6 horas, enfim. Então, eu vou fazer o meu plano de acordo com o meu tempo de trabalho e com o grau de prioridade. O que é que precisa ser feito com mais rapidez, tá? E aí, nesse processo, eu também levo em consideração a prescrição médica. Os medicamentos, por exemplo, né? O técnico de enfermagem geralmente é quem vai fazer a administração dos medicamentos, mas não é privativo dele, o enfermeiro também pode fazer se há um espaço, que a gente sabe que o trabalho do enfermeiro ele é muito burocrático, né? Aquele trabalho mais, digamos que por vezes, ele fica muito sobrecarregado de fazeres administrativos, às vezes acaba um pouco ficando um tempo muito remido para ele fazer as suas atribuições. Ou se ele assiste, às vezes fica difícil de ele administrar, de ele desenvolver ali a questão administrativa. No entanto, o enfermeiro tem esse papel de fazer as questões administrativas e assistencialistas também. E aí ele precisa planejar, porque se ele planeja, ele consegue coordenar o seu tempo bem melhor. Também precisam identificar as prioridades, quais os problemas que exigem atenção imediata. Pensar e analisar os conhecimentos e habilidades exigidos para cada ação, o que é que ele precisa relembrar para fazer aquele procedimento. Ele vai planejar as ações necessárias para a realização do cuidado. Então, por exemplo, se o enfermeiro ele tem de fazer uma sonda vesical de demora, ele vai planejar,
né? Qual é o conhecimento e habilidade que eu preciso para essa ação? Ele vai planejar aquela ação para o cuidado. Quando é que ela vai ser iniciada? Quais são os materiais que eu vou precisar para fazer esse procedimento, né, que é a sondagem ali vesical de demora? Ele vai preparar o cliente, né, o acompanhante e o ambiente para a realização do cuidado. A gente precisa preparar ambiente, paciente e ter os materiais necessários, tá? Lembra que a gente falou no exame físico? E quando eu planejo, eu tenho que pensar no ambiente, no paciente e pensar no material, no procedimento que eu vou fazer. E, evidentemente, que eu vou explicar tudo que eu vou fazer para o paciente. Por mais que seja de forma muito objetiva e simples, mas eu devo explicar. E aí o ambiente, se é um ambiente comum a todas as pessoas, e é uma sonda vesical de demora, eu tenho que fazer manter a privacidade do meu cliente, ali com utilização de biombos ou de cortinas, ou se ele fica em um apartamento separado, fechar a porta, né? E sempre estar ali com um acompanhante ao lado. Que isso me resguarda de muita coisa, principalmente se eu sou um profissional do sexo masculino e ali eu estou fazendo um procedimento em uma paciente. E, por fim, eu vou realizar o cuidado, né? Avaliando os seus efeitos. Isso, gente, é implementação, é tudo que eu vou fazer. Por fim, eu vou registrar no prontuário o que foi feito. E aí a gente já começa a falar aqui de registro, de anotação de enfermagem, de evolução de enfermagem, e vocês vão entender qual é a diferença entre essas duas. Porque a diferença, tá? Entre anotação de enfermagem e evolução de enfermagem. Eu coloquei um quadro que nós vamos já falar sobre ele. Então, quando se faz o procedimento, se registra no prontuário o que foi feito. E aí, nessa questão de registrar no prontuário o que foi feito, eu preciso levar em consideração algumas situações. Por exemplo, checar o que foi realizado, as ações determinadas no plano de cuidado de enfermagem na prescrição médica, fazer as anotações, os registros, né, que se fizerem necessário no prontuário, por exemplo, registra, se eu estou fazendo curativo, né, eu vou registrar o aspecto da incisão, ali foi uma ferida cirúrgica, um corte cirúrgico, fui fazer ali o curativo, vou registrar o aspecto da incisão, da ferida, se o paciente tem queixa e outras situações mais que são necessárias. Então, eu vou fazer o registro, a anotação do procedimento que eu realizei. Vou rubricar e vou colocar o número do meu Corém, usar carimbo de preferência, tá? Então, é interessante que eu use carimbo de preferência, tá? De acordo com a resolução COFIN 545 de 2007, que fala sobre o uso, né, do carimbo, sobre como colocar os meus dados ali no prontuário. E aí a gente entra na fase de evolução de enfermagem, tá? Evolução de enfermagem. Pessoal, antes de a gente adentrar nesse assunto, eu vou logo falar sobre a diferença entre anotação e evolução. Então, eu falei ainda há pouco sobre registro de enfermagem. Tudo que eu faço, eu vou registrar, tá? Então, o técnico fez um banho no leito, ele vai registrar. O enfermeiro fez uma sonda vesical de demora, ele vai registrar. O enfermeiro fez uma sonda nasoentérica, né, o procedimento, ele vai registrar. Então, isso é que a gente chama de anotação de enfermagem. Tudo que o profissional fez no seu plantão, ele vai registrar, tá? Pessoal, só um momento aqui, deixa eu só colocar aqui o carregador.
Certo. Então, voltando. Tudo que o profissional ele fez, ele vai registrar. Esse registro de enfermagem, ele é denominado como anotação de enfermagem. E aí eu preciso entender qual é a diferença, né, entre a anotação e a evolução. Então, vamos primeiro entender o que é a anotação de enfermagem. A anotação de enfermagem, gente, vão ser aqueles dados brutos, muito específicos, tá? Então, às 9h30 foi realizado sonda vesical de demora no paciente, né? Foi feita a higienização do meato uretral, da região íntima e realizado o procedimento. Utilizado sonda tamanho tal, coloco todos os materiais que foram utilizados e aí eu vou e faço a minha assinatura e carimbo, coloco lá. Isso é um procedimento bruto, tá? É um dado bruto, é aquilo que eu fiz somente. Quem é que faz a anotação de enfermagem? A equipe de enfermagem. Então, auxiliar técnico e enfermeiro podem fazer a anotação de enfermagem. A anotação ela é feita no momentos, minutos após eu ter realizado o procedimento. Eu também só posso anotar o que eu fiz, tá? Se eu não fiz um procedimento, evidentemente que eu não vou anotar, tá? Porque eu estarei agindo de má fé. Tinha um medicamento para ser administrado, meu plantão está terminando, mas como eu quero ser aquele profissional no papel perfeito, aí eu coloquei lá que o medicamento foi administrado. Como assim? Não posso, né? Eu vou, então, comunicar à equipe do próximo plantão que o medicamento não foi administrado e que precisa ser feito, né? O mais breve possível. E aí é ele que vai registrar, porque ele que fez. Então, é feito no momento, momentos após o procedimento, primeiro eu faço o procedimento, depois eu anoto. Essas anotações, elas são pontuais. É somente aquilo que eu fiz de forma muito objetiva, de forma muito clara e ponto. E aqui elas servem, né, como uma forma de me levar a observar, né, como é que tem sido o passo a passo do paciente. Então, elas me levam à observação, tá? Aí, gente, nós vamos agora entender aqui a questão da evolução. Aí depois a gente volta lá para o início da aula. Então, a evolução, ela se difere da anotação de enfermagem, por quê? Porque é uma coisa, gente, muito mais técnica, muito mais científica, que exige, que demanda muito mais conhecimento, que demanda um senso crítico, que demanda uma análise, tá? Então, a evolução de enfermagem vai ser feita, primeiro, quem é que faz? Só o enfermeiro. É a atividade privativa do enfermeiro, evolução de enfermagem, tá? Então, o enfermeiro quem faz? Quando é que ele vai fazer? Ele vai fazer um período, geralmente, para 24 horas, tá? Então, ele faz para um período de 24 horas, de um dia completo, ou então para um período de 12 horas, né? Ele vai fazer. Então, o período do plantão dele é o período que ele vai fazer a evolução de enfermagem, tá? O que vem ser essa evolução de enfermagem? Ele vai pegar todos os dados, né? Por exemplo, procedimentos que foram feitos no cliente, como ele estava durante o procedimento, né? E ele vai colocar aqui. Então, a evolução de enfermagem, ela depende da anamnese, do exame físico, tá? Ela depende de todas essas situações para que eu faça a evolução. Então, a evolução, ela precisa das anotações de enfermagem para que eu faça, ou seja, eu vou pegar esses dados brutos que foram feitos em um dado momento e eu vou analisar esses dados, eu vou processar esses dados, eu vou contextualizar com todo aquele período que eu estou trabalhando, contextualizar com todo o processo de saúde e doença do cliente e eu vou refletir acerca, tá? E aí vocês vão já ver
como é que fica uma evolução de enfermagem. Então, a diferença é essa, que a anotação são dados brutos, é aquilo que eu fiz naquele momento, uma coisa muito específica. Foi realizado procedimento tal, no cliente tal, no momento ele estava assim, 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 utilizados os seguintes materiais. Aí eu vou lá, assino e carimbo. Aqui não, aqui é um texto maior, bem mais estruturado, bem mais organizado. Aqui eu uso termos técnicos? Sim. Aqui eu uso termos técnicos? Bem mais, tá? Então, nós vamos entender aqui mais para frente. Então, a anotação de enfermagem não é o mesmo que evolução de enfermagem. A anotação de enfermagem, toda a equipe faz. Evolução de enfermagem, solamente, né, o enfermeiro quem faz. Aí vamos voltar aqui, lá no início, tá? Então, o que é evolução de enfermagem? Evolução de enfermagem é um processo deliberado, sistemático e contínuo. É o enfermeiro quem faz. Esse procedimento, ele tem que ser feito de forma consciente. Eu estou evoluindo o meu cliente, eu estou analisando como é que está o processo de saúde dele, como é que ele está evoluindo, como é que está sendo o processo dele. Então, eu tenho que ter essa ciência, né? É sistemático, porque tem todo um passo a passo, e é contínuo, porque vocês já sabem que o processo de enfermagem ele é feito continuamente, de forma recorrente. Na evolução de enfermagem, eu vou fazer a verificação de mudanças. Se houve mudanças nas respostas do paciente, da família, da coletividade humana, em um dado momento do processo de saúde-doença. Ou seja, eu fiz anamnese, eu fiz exame físico, que é o histórico de enfermagem, vi os exames dele. Baseado nisso, eu elaborei problemas, eu encontrei problemas no paciente, eu elaborei diagnósticos, eu desenvolvi um plano de cuidado e eu implementei. Depois que eu implementei, eu vou fazer a avaliação. Essa etapa de evolução de enfermagem, gente, ela pode ser chamada também de avaliação de enfermagem ou evolução de enfermagem. Aí aqui eu vou avaliar, eu vou analisar, eu vou verificar se aqueles resultados que eu visei alcançar lá no planejamento de cuidado, através do NOC, se eles realmente aconteceram, tá? Se foram factíveis, ou se tem alguma coisa que eu preciso mudar. Então, aqui eu vou verificar as mudanças que houveram. As mudanças foram boas? Foram mais ou menos, né? Quase não teve mudança, ou o quadro dele se agravou, piorou. Então, eu vou avaliar. E eu vou determinar se as ações ou as intervenções de enfermagem elas alcançaram o resultado esperado, que é o que eu acabei de falar. Ainda, eu vou verificar se há necessidade de mudanças nesse plano de cuidado, né? Ou se precisa ser feita adaptações, tá? Então, esse momento vai ser para avaliar como o cliente está evoluindo. É por isso que a gente chama de evolução de enfermagem, né? Como é que o cliente ele está evoluindo? Como é que nós podemos avaliar? Então, a evolução de enfermagem, ela compreende o quê? Um relato diário ou periódico, pode ser no período somente de 6 horas, se eu sou um enfermeiro que trabalha, por exemplo, de 7 da manhã a 1 da tarde, por exemplo, né? Então, relato diário ou periódico das mudanças sucessivas que ocorreram com o cliente e a família ou com o acompanhante. Eu volto a dizer, o plano de cuidados, ele envolve também a família. É um registro executado pelo enfermeiro do processo de avaliação das alterações apresentadas, dos resultados das ações planejadas e implementadas. Então, eu vou ver assim. Eu implementei algumas situações que vieram lá do meu plano de cuidados, daquelas intervenções, né? E aí, houve alteração apresentada? Houve. Essas alterações foram para melhora? Sim, foram. O paciente ele está melhor, né? Ele está alcançando o grau de independência melhor. Então, meu plano ele está tendo resultado, né? Eu estou chegando no meu resultado. Eu queria que ele melhorasse, né? Aquele padrão ali
digamos assim, de constipação intestinal, a gente tivesse o controle da constipação e ele está conseguindo agora ir ao banheiro, ele ia a cada 5 dias que ele evacuava, agora ele conseguiu evacuar no segundo dia, né? Então, houve uma melhora, né? Então, observe que eu vou fazendo essa análise e eu vou registrando aquilo que eu vou encontrando. Aí, esse processo de avaliação, ele compreende 4 situações. Quais são? Levantamento de dados sobre o estado de saúde, ou seja, eu vou fazer uma investigação direcionada. Não é aquela investigação lá do início, de novo, aqui não, tá? Não é aquela anamnese que eu fiz lá do início. Agora vai ser uma mais específica, uma investigação direcionada para aquele momento, tá? Fazer levantamento de dados sobre o estado de saúde, né, que vai ser que a gente chama de investigação direcionada naquele momento. E aí eu vou comparar esses dados com o resultado lá do livro NOC, né, com aqueles resultados que eu defini lá no meu plano de cuidado. Então, os dados que eu encontrei aqui, né, eu queria que esse paciente ele ingerisse mais água durante o dia. Aí eu vou comparar. Ele ingeriu 500 ml de água a mais. Ele estava ingerindo 1,5 litro, agora ele está ingerindo 2 litros. Eu queria aumentar a ingesta hídrica. E aí, eu comparei. Será que houve uma melhora? Houve, né? Então, tudo isso faz parte da avaliação, da evolução de enfermagem. O que é que eu vou fazer depois? Eu vou elaborar um juízo acerca dessa evolução. O paciente melhorou? O paciente manteve? O paciente piorou? Surgiram novas situações? Surgiram novos problemas? Quais foram eles? Aí, gente, é aí que a gente diz que o processo de enfermagem ele é cíclico, ele é recorrente. Porque se o paciente ele melhorou, ótimo, eu vou manter aquele plano que eu fiz para ele, aquelas intervenções. Mas se ele continua do mesmo jeito, isso quer dizer que o meu plano de cuidados ele não obteve resultado. Né? As intervenções que eu desenvolvi, elas não foram boas o suficiente para que houvesse um bom resultado. Então, eu vou ter que modificar. Ou então o paciente piorou. Aí eu vou ter que modificar tudo de novo, tá? Então, é por isso que ele é recorrente, ele é cíclico. Se surgiu novos problemas, novas situações, aí eu já vou incorporar esses novos problemas, tá? Então, é por isso que a gente precisa evoluir. Se você trabalha, né, 12 horas, aí você folga 2 dias e você volta daqui com 2 dias, por vezes, esse paciente ele já nem vai mais estar lá, ele já recebeu alta, mas se ele continua, e você vai lá no prontuário e você vê, você consegue analisar como é que está sendo a evolução desse cliente, se ela está sendo boa, se está se mantendo ou se ele está piorando, tá? E aí, como quarta etapa, eu vou fazer a reavaliação do plano de cuidado. Eu vou pegar meu plano de cuidado, né? Pegar meu plano de cuidado aqui, ó, e vou ver aqui o que é que eu preciso mudar, o que é que eu vou manter. Quais são os novos problemas que eu vou inserir aqui? Né? Então, eu vou fazer uma reavaliação do meu plano de cuidados, nessa etapa de evolução ou de avaliação de enfermagem. Vou ver o que vai ser mantido, o que vai ser tirado, o que vai ser acrescentado, tá? É por isso, gente, que se eu faço todo esse processo e eu chego e não avalio, eu não tenho processo de enfermagem na sua totalidade. Eu preciso avaliar, porque como é que eu vou saber se eu alcancei os meus objetivos, se eu não paro para investigar, para verificar? Então, as etapas, elas têm de ser feitas em sua totalidade. De acordo com a resolução do COFIN, número 514 de 2016, a evolução de enfermagem é uma atribuição, privativa do enfermeiro, além de se constituir em um dever. É dever, gente, não é direito, tá? O enfermeiro tem direito de fazer. Então, ele pode ou não pode fazer evolução? Não. É um dever, é obrigação. Ele tem de fazer. Até porque na equipe de enfermagem é só ele que faz, é só ele que está capacitado para fazer. Então, temos de fazer sim.
de acordo com o Código de Ética e demais legislações pertinentes. Então, quem é que elabora diagnóstico de enfermagem? Só o enfermeiro. Quem é que vai fazer as prescrições de enfermagem? O enfermeiro, porque não foi ele que elaborou o plano de cuidado? Quem é que vai fazer a evolução de enfermagem? O enfermeiro. A equipe faz anotações de enfermagem, inclusive o enfermeiro, mas a evolução é só o enfermeiro. Para ser considerado um documento legal, essa evolução ela tem que seguir um passo a passo, gente, tá? Ela tem que ser bem... Existem critérios, ela tem que ser bem feita. Então, primeira coisa que eu preciso colocar, data, hora, tempo de internação. Ele está 4 dias internado, ele está no 2º dia de internação hospitalar. Qual foi o diagnóstico? O diagnóstico foi doença pulmonar obstrutiva crônica. E aqui entra o diagnóstico médico, tá? Não é diagnóstico de enfermagem. Eu vou colocar minha assinatura e o número do meu corém, tá? De preferência que eu coloque o meu carimbo, tá? Eu vou falar sobre o estado geral do paciente. Aí lembram lá do exame físico que eu faço no meu cliente, céfalo podálico, céfalo caudal, eu vou discriminar como é que ele está. Como é que está o estado neurológico dele? Ele está, o paciente lúcido, comunicativo, né? Ou ele está letárgico, ele está torporoso, como é que ele está confuso, né? Ele está em coma. Eu vou avaliar o padrão respiratório, como é que está a respiração, se ele está respirando espontaneamente, qual é a frequência de respirações por minuto, a amplitude, como é que está, né? O ritmo. Aí eu vou ver a circulação, como é que está o pulso, como que está as bulhas cardíacas, né? Aquele tum-tá lá, se eu conseguir ouvir direitinho, né? A 1 e a 2. Vou ver o sistema digestivo dele depois, como é que está a questão dos ruídos hidroaéreos, a questão nutricional, ele está se alimentando por sonda, a alimentação dele é espontânea, como é que está esse cliente, ele consegue andar, ou ele está acamado, ou ele é um cliente que fez amputação das 2 pernas, né, está naquele período de luto, como é que está sendo? E o geniturinário? Como é que está a genitália? Está limpa? Está com sonda vesical de demora? Foi colocada uma sonda de alívio? Como é que está? Eu vou descrevendo. Observe que a evolução, né, é por isso que eu digo que é um texto muito mais minucioso, é por isso que demanda um conhecimento científico muito maior. E é por isso que o enfermeiro é quem está capacitado para fazer. Os procedimentos invasivos que foram feitos nele. Então, se ele está lá na UTI, né, por exemplo, ele está utilizando a intubação orotraqueal, ele está com traqueostomia, com sonda nasogástrica, enteral, cateterismo, dreno, catéteres, qualquer um que seja o procedimento, eu vou descrever o que ele está usando, tá? E evolução não é narração, gente, é descrição. É aquela mesma coisa lá do caso clínico. Vou ver quais são os cuidados que estão sendo prestados com ele, sobre a questão de higienização, de aspiração, curativo, troca de drenos. Professora, ele, digamos assim, dessas coisas aqui, a única coisa que foi feita foi mudança de decúbito, e higienização. Ótimo, coloque só isso, tá? Isso aqui são exemplos, gente, tá? Mas, às vezes, ele só tem uma dessas questões aqui. Descrição das eliminações. Como é que está? Se tem secreção traqueal, né? Se tem secreção oral, secreção de lesões, de débitos gástricos de drenos, por exemplo, o paciente está com dreno, na neostomia, se tem secreção, a respeito de fezes, de urina, tipo, consistência, odor, coloração, tudo isso vai se colocar, tá? Se ele está, por exemplo, com uma sonda vesical de demora, eu vou avaliar a cor da urina, né? O odor, se tiver como avaliar, porque por vezes não tem, né? E essa evolução ela é feita diariamente, referindo-se às últimas 24 horas, tá? Baseando-se nas respostas diante das intervenções pré-estabelecidas por meio da
prescrição de enfermagem. Então, eu vou avaliar, eu vou evoluir o cliente, eu vou avaliar como é que está a evolução dele depois das intervenções que foram feitas com ele. Ela deve ser feita em parte ou totalmente, né? Vai depender aí, por exemplo, se houve uma alteração no estado do paciente, aí eu posso fazer uma evolução ali sobre essa questão em parte. Houve uma alteração. Então, eu vou evoluir sobre o estado por exemplo, estado neurológico do paciente. Houve uma mudança, aí eu vou fazer, tá? Em partes. Ela deve ser refeita quando houver essas modificações, essas mudanças. Vai ser feito um resumo sucinto dos resultados dos cuidados prescritos e o problema ser abordado nas 24 horas subsequentes, nas próximas 24 horas, e vai constar os problemas novos identificados. Linguagem tem que ser clara, concisa, exata, com a ausência de códigos pessoais. Lembra que eu falei lá para vocês? HPPL, né? São siglas que eu crio. Não, eu não posso utilizar siglas que eu crio. Isso não deve constar no prontuário. Agora, se é DIH, né? Dia de internação hospitalar, pode usar? Pode, é uma sigla que é comum a todos. RX, que é de raio-x, pode usar? Pode. São siglas que existem já na vivência. Tá? Aí, pessoal, aqui é um exemplo. Eu trouxe 2 exemplos de evolução. Aqui é uma evolução que foi feita na atenção primária em saúde, e aqui uma que foi feita na atenção secundária, terciária, enfim, tá? Então, aqui lá na atenção primária, na unidade básica de saúde, como é que foi feita? Essa aqui é uma evolução de uma criança que está em uma consulta de puericultura. Então, o profissional foi lá, colocou aqui a data e a data, né? Então, foi dia 19/5/2020, e aqui ele foi descrevendo. Colocou idade, 15 dias, peso 3.400 kg, estatura 52 centímetros, perímetro cefálico 35 centímetros, perímetro torácico 33 centímetros, temperatura 36,7 graus Celsius, frequência cardíaca e frequência respiratória. Ele foi descrevendo mesmo tudo. Aí ele chegou aqui, ó, às 14h30, RN ativo. Compareceu à unidade para iniciar acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. Veio acompanhado dos pais, proveniente de sua residência. Mãe relata antecedentes familiares para hipertensão arterial sistêmica. Aí colocou aqui entre parênteses, avó materna. Dados do nascimento. Aí colocou aqui, foi exemplificando. Parto normal, ocorrido dia 4/5/2020. Aí nesse hospital aqui, né, HMML, às 40 semanas de gestação, delivramento espontâneo, que foi, né, como o parto se deu, expulsão e tudo. RN único, sexo masculino, peso ao nascer foi de 3.250. E ele foi discriminando, falando da estatura, de perímetro cefálico, torácico, do Apgar, né, que é a escala que a gente utiliza para avaliar a vitalidade do bebê no primeiro minuto e no quinto minuto de vida. Então, foi bom, porque no primeiro minuto foi 9, no quinto foi 10. Parto sem intercorrências. A alta hospitalar foi dia 6/5. Aí ele vai aqui, ó, a anamnese atual. Sem queixas no momento, SIC mãe, segundo informações colhidas, né, da mãe. Vacinação atualizada, segue em amamentação exclusiva, com boa pega e sucção, realizou o teste do pezinho dia 6/5/2020, aguarda resultado. Ao exame físico atual, pele e mucosas normocoradas, crânio simétrico, fontanelas bregmática e lambidoide abertas e normotensas, pupilas fotorreagentes, escleróticas sem alterações, pavilhão auricular e nariz seco e limpo, cavidade oral limpa, sem alterações. Tórax simétrico, ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações, abdômen globoso, normotenso, sem dor à palpação. Ruídos hidroaéreos presentes, coto umbilical com processo de mumificação completo, genitália limpa com boa higienização. Testículos ectópicos, orifício anal sem alteração, membros superiores e inferiores sem alteração, eliminações fisiológicas, aí colocou
entre dois pontos, diurese presente e evacuações presentes de aspecto pastoso amarelado. Aí coloca aqui, SIC mãe, segundo informações colhidas, porque é a mãe que falou. Sono e repouso adequados para a idade. Crescimento eutrófico, aí ele ia continuando aqui e a parte e segue no verso. Então, observe que a evolução é uma descrição de como o paciente ele chegou para aquela profissional. Então, ela coloca os dados do nascimento, e aí, quando o paciente chegou, que dia, que hora, e aí vai descrevendo. Depois vai colocando, ela colocou sinais vitais, colocou já o peso ao nascer, fez a história, né? A história lá do nascimento, e aí foi descrevendo o que ela encontrou na anamnese, no exame físico, tá? Essa aqui é uma evolução lá na atenção primária, na unidade básica de saúde. Gente, essa evolução ela pode ser feita tanto no prontuário eletrônico, que vai ser lá, né, formatizado, quanto no prontuário manual, que é esse aqui, que o profissional vai escrevendo mesmo, tá? No canetão. E aí, gente, aqui, ó, tem um espaço para assinatura do profissional e carimbo. Isso aqui tem que colocar, tá? Aí aqui é um exemplo lá no hospital. Então, esse paciente, ele está no primeiro dia, ó, primeiro dia de internação, ó, é o exemplo. Então, para o primeiro dia, eu vou lá. Paciente no primeiro dia de internação. Aí é que eu poderia colocar DIH em maiúsculo, dia de internação hospitalar. Posso colocar essa sigla, mas eu posso escrever por extenso. Então, paciente primeiro dia de internação hospitalar por diabetes mellitus descompensado. Labirintite, apresenta-se calmo, consciente. Observe que aqui ele já começou a falar, ó, de estado neurológico, tá? Então, apresenta-se calmo, consciente, contactuando, ou seja, mantendo contato com o profissional, com o familiar, né, falando, deambulando, né, sob supervisão. Ou seja, ele está caminhando sob supervisão, por quê? Por causa aqui, ó, da crise de labirintite, para que não haja queda, né? Então, deambulando sob supervisão, ele está corado, hidratado, afebril, ou seja, não está com febre, normocárdico, coração aí, batimentos cardíacos normais, eupneico, hipertenso com pressão variando de 150 por 100 milímetros de mercúrio. Ela está variando aí, né? Está variando, mas no momento foi encontrado esse valor. Dextro, que é a questão lá da glicemia, variando entre 282 a 186 milímetros por decilitro. Evolui sem queixas e sem êmese, sem vômito, né? Refere melhora da tontura, diminuir da acuidade visual e auditiva, ausculta pulmonar com presença de murmúrios vesiculares sem ruídos adventícios, então está tudo normal. A ausculta cardíaca das bulhas, as bulhas elas estão normofonéticas, essa que significa bulhas normofonéticas, mas esse N com esse F deveria ser maiúsculo. Abdômen flácido, indolor, uma palpação com presença de ruídos, indolor a palpação, né, aqui faltou uma vírgula, com presença de ruídos hidroaéreos, perfusão periférica normal. Mantém venóclise, né, que é um acesso, né, em membro superior esquerdo, eliminações fisiológicas presentes. Aí eu vou aqui, coloco o meu nome e vou, carimbo e coloco o meu corém. Gente, ó, se eu estou escrevendo, estou fazendo ela manual, sobrou um espaço aqui, ó, eu vou e passo um traço de caneta, para que não fique nenhum espaço, para que ninguém venha escrever, colocar alguma coisa, agir de má fé. Então, eu tenho que evitar deixar espaços no meu texto. O meu texto é como um resumo de um trabalho científico. É um parágrafo único, né, com vários pontos continuados, vírgulas, ponto continuado, tá?
E aí eu traço eu coloco um traçado aqui, se sobrou um espaçozinho, e vou e coloco aqui, ó. Ah, eu fiz evolução, mas eu sou acadêmico de enfermagem. Então, coloco meu nome, acadêmico de enfermagem, UFRR, tá? Se eu já sou profissional, coloco aqui enfermeiro, Rosana Rodrigues, e vou lá, pá, carimbo, coloco meu corém, certo? Esses dois modelos, gente, eles foram retirados do Google Fotos, tá? Então, observe, eu tenho a evolução clínica, como o meu cliente ele está indo, como é que está a saúde dele naquele momento, né? Então, observe que é bem detalhado, tá? É bem detalhado. Aí, esse aqui foi o quadro que eu mostrei para vocês, de evolução e anotação. Aí, aqui, gente, para continuar, no artigo 4º, né, da resolução 358 do COFEN, vai me dizer que ao enfermeiro, né, observado que está tanto na lei 7498 quanto no decreto 94.406, incube a liderança na execução e na avaliação de todo o processo de enfermagem. O enfermeiro ele vai liderar todo o processo de enfermagem, cabendo-lhe privativamente o diagnóstico de enfermagem, a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem que foram feitas lá no planejamento do cuidado. Quem mexe, gente, com Nanda Nicknock é o enfermeiro, tá? Então, quem vai fazer esse plano de cuidados lá, aquelas prescrições que foram feitas, o que é que vai ser feito, que são as intervenções, quem faz é o enfermeiro. E também a evolução de enfermagem, quem faz é o enfermeiro. Anotação, todo mundo. Evolução, só o enfermeiro, tá? Aqui são as referências e aqui uma frase eu deixo para vocês. Aí eu pergunto, tem alguma dúvida? Vou parar aqui a gravação e a gente continua, tá? Então, pessoal, ficou alguma dúvida sobre a evolução da enfermagem? Não, que a minha colega falou que não. Rafaela fica tão quietinha, caladinha. A Luana também. E aí, meninas? Tem alguma dúvida? Vocês não dormiram, né? Professora com a voz melosa aqui, ó, o aluno vai, daqui a pouco já está, né? Visgando bagre, como diz meu pai. Então, nenhuma dúvida, professora? Professora, Oi. em relação a essa evolução de enfermagem, tipo, a gente não precisa ir por tópicos igual a gente estudou no exame físico, né? A gente pode só ir colocando e seguir daqueles pontinhos, é isso? Isso, a gente não põe tópico, ou seja, a gente não põe vários pontos parágrafos, a gente faz um texto só, em um único parágrafo, e vários pontos continuados. Aí, o que é que a gente tem que levar em consideração? Quando a gente faz o exame físico, a gente não faz ele cefalopodálico? Então, a gente Sim. vem de cima, né? A avaliação. Eu vou avaliando o meu paciente, como é que ele está. Eu implementei todas as minhas ações, agora eu vou avaliar. Aí eu começo avaliando, né? Neurológico, respiratório, coração, digestório. Eu vou ouvindo de cima para baixo, né? Digestório. Aí eu venho para a questão. Quando eu chego aqui, eu já vejo, por exemplo, a questão da pele. Eu posso ver logo pele, né? Se tem edema, se tem lesões. Aí eu vejo neurológico, respiratório, circulatório, digestório, genitálias, né? E assim por diante. Aí eu vejo se ele tem eu estou vendo a pele, né? Se ele tem um acesso venoso aqui, né? No braço direito ou esquerdo, eu já vou colocando, né? Se ele está, eu estou avaliando o sistema digestório. Tem sonda nasogástrica? Tem, eu já coloco, tá? Aí eu estou avaliando a genitália. Tem sonda vesical de demora? Tem, eu coloco. Então eu vou levando, abrangendo todas as áreas.
E aí eu vou evoluindo dessa forma, é um texto descritivo. É muito parecido com o caso clínico. Se vocês prestarem atenção, é muito parecido, né? Só que aqui, gente, eu estou avaliando a situação dele naquele momento. O caso clínico, o que é que eu faço? Eu busco um monte de informação e essas informações que eu busquei é que vão dar origem ao caso clínico, aonde eu vou encontrar os problemas, desenvolver diagnóstico, fazer meu plano de cuidado, implementar e depois eu vou avaliar. E o resultado da minha avaliação vai ser essa evolução de enfermagem, esse texto que eu vou fazer, tá? Alguma dúvida a mais? Alguma contribuição? Pessoal, se não há mais dúvidas, o que é que eu vou fazer? Eu vou liberar vocês agora, aí eu vou aguardar aqui carregar a gravação, e aí depois eu vou. Gente, tá gravando aqui, deixa eu. Eu vou colocar o material lá no AVA para vocês, tá?